Ontem, queridos, nós vimos sobre o que a Bíblia nos mostra o que é a igreja. Hoje, quero conversar com você sobre o que a Bíblia nos mostra que é a missão da igreja. Meu nome é Igor Juncker e tenho o prazer de mergulhar na palavra do Senhor juntamente com você. Queridos, a Bíblia em Colossenses capítulo 3 mostra para nós que a missão da igreja é ministrar a Deus. A Bíblia em Colossenses também, capítulo 1, versículo 28, mostra que a missão da igreja é ministrar aos seus membros. Mateus capítulo 28 mostra que a missão da igreja é ministrar ao mundo por meio de palavras e por meio de atos. Em Gálatas capítulo 2, versículo 10, nós vemos que a missão da igreja é ministrar aos pobres e oprimidos. Também em Atos capítulo 11, versículo 29, nós vemos que a missão da igreja é cuidar das necessidades físicas dos seus membros e dos seus irmãos da fé. Isso significa o quê? Que todos os membros da igreja devem fazer bem um ao outro. E o que é interessante é que nenhum ponto desse que eu estou compartilhando com vocês, eles são mais importantes que os outros. Todos eles devem ser vividos na mesma intensidade. Nada deve ser dado prioridade em detrimento do outro. O que é interessante nós pensarmos sobre a missão da igreja também está em Atos capítulo 2, versículo 42. A gente vê que depois da ressurreição de Jesus, do derramar do Espírito Santo, as pessoas recém-batizadas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só que interessante, nós vemos aqui 4 tópicos sobre a missão da igreja. A igreja existe por quê, queridos? Para ensinar, para gerar comunhão, para partir o pão e para orar uns pelos outros. Agora, rasgando meu coração um pouco mais com vocês aqui, queridos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, Deus dá uma chamada que é relevante poder compartilhar com vocês nesse momento. Diz assim o versículo: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. O que está em vista aqui nessa declaração, obviamente, são as reuniões formais da igreja. E o ponto é que a participação em tal reunião, ela não é somente então um dever daqueles que estão em Cristo, mas é o suporte daqueles que estão em Cristo. É o meio pelo qual nós somos chamados e fortalecidos a continuar no Senhor. O ajuntamento público do povo de Deus é um dos meios apontados pelo próprio Deus para que a gente possa estar guardado. A gente chama isso de meio de graça. Colocando de uma forma simples, queridos, bem simples aqui, nós nos reunimos porque nós precisamos nos reunir. Após seu batismo e a tentação no deserto, Jesus voltou para Nazaré e no sábado ele foi à reunião na sinagoga como era de costume, diz o versículo. Era uma prática do nosso Senhor tomar parte com o povo de Deus no local de adoração o qual ele pertencia. Esse, queridos, que é acima de todos, que é inigualável, esse que é agradável a Deus em todas as coisas que faz, esse que é o homem supremo perfeito, sem pecado, sentiu que mesmo ele sendo tudo isso, não poderia negligenciar o culto público. E aqui, queridos, eu finalizo de verdade questionando aqui: como que nós podemos amar a Deus que nós não vemos e não amarmos a igreja dele que nós vemos? Como que a gente fala que ama a Deus, que dá a nossa vida a Deus, se a gente não faz nada pela igreja local? Queridos, ser membro de uma igreja é amar sacrificialmente como Cristo amou a sua igreja, e essa igreja que eu digo, igreja local em particular. Olha, queridos, de verdade, a filosofia anticristã, ela diz o seguinte: eu me envolvo quando for bom para mim, enquanto for vantajoso eu fico, virou desconforto, eu saio. Olha, queridos, reclamar que a igreja é fraca em comunhão, sem ter chamado pessoas para poder sair, ter um tempo junto com ela ou tomar o famoso café. Queridos, isso é muita hipocrisia, você não acha? Você exigir uma coisa que você não se dispõe a fazer. Queridos, a comunhão custa. E aqui eu deixo ao seu coração a necessidade e a importância de estarmos em uma igreja. E convido você a pensar comigo amanhã sobre alguns desencantos que nós temos falado sobre a igreja, mas tem uma resposta bíblica.